são os inventores dos números? Quem são os inventores dessa grande matemática? Quem inicia com tudo isto? Não são cientistas nem matemáticos, grandes nomes, como você acha. E hoje vou te revelar quem são essas pessoas que estão atrás dos números da matemática. Eu sou o professor Jackson, mas antes de prosseguir com a nossa de hoje, peço que se inscreva no canal e ative o sino de notificações para estar a receber todos os vídeos deste canal. E então, como surgiram os números? O processo começa a perguntar, professor, como surgiu os números? Na verdade, começa os estudos. Começa tudo isto há 30 mil anos atrás. Pergunta, professor, onde foi isso? Não houve registro, porque há 30 mil anos atrás, nesta época, o homem era nômada, não tinha um lugar fixo na sua habitação. O homem praticava pesca, praticava caça, mas o homem precisava de controlar os objetos, as coisas que ele tinha, o homem. Professor, como é que era feito então esse controle? Esse controle, o homem levava consigo mesmo, levava o homem ossos, levava madeiras, ossos de animais. Então, chegavam à caça. E chegando à caça, então, o homem podia caçar 5 animais, 6 animais, 20 animais. Então, o homem então começava então a fazer então o registro. Como é que era feito o registro? O homem fazia o registro sinalizando. Aonde? Aí, no osso, né? Ou na madeira. São 6 animais e o homem conseguia então registrar lá os animais caçados por ele. E assim era o controle. Mas, mais tarde, o homem deixou de ser nômada. Deixou de ser nômada. Então, o homem, nesta época, abraçou mais a agricultura, ou melhor, abraçou a agricultura. Já estava acontecendo a agricultura, não é? O homem abraça mais, então, a caça. Entra onde o homem, então? Entra na colheita de frutos. Não é? Então, tudo isto e mais outras atividades que o homem, então, abraçou. Então, esta época, então, o homem precisava, então, dizer o seguinte, que não, nós não temos que continuar a pensar como os nossos antepassados, não é? É preciso que a gente evolua mais. Esta maneira de fazer registros, não é? Registros pintando, né? Os ossos de madeira, num processo de controle, não é? Dos animais, das coisas. E fica difícil assim. Então, o homem, então, adota, então, uma outra técnica. Qual foi a técnica, professor? A técnica foi o seguinte, professor. Foi o seguinte. Foi assim. Qual, professor? O homem, quando fosse, então, a caça, ele levava, então, o homem levava sacos, e nesses sacos continha pedras. Cada saco continha uma pedra. Chegava lá, então, a caça era praticada. Depois, então, da prática da caça, o homem voltava, então, à sua habitação. Já, claramente, como disse antes, que o homem já deixou, então, ou deixava, então, de ser nômada. Então, chegava lá e os animais tinham que entrar, então, ao cercado. Então, no processo de entrada dos animais ao cercado, então, entrava um animal e o homem tirava uma pedra de cada saco. Entrava, tirava uma pedra. Eles não tinham capacidade de controlar todos os animais. Esse era o processo de relacionar as pedras com os animais, não é? Este era o nível de pensamento deles. Então, depois, o processo foi indo, o mundo foi crescendo. Mais tarde, então, a ciência cresceu. O homem diz que, não, assim, desta maneira, nós temos que parar de pensar desta maneira. Mas começa a perguntar, mas professor, como é que isso tudo aconteceu? Nesse todo procedimento, onde é que isso aconteceu? Esse todo procedimento foi no Grande Egito, na África, não é? No Grande Egito, na África. É lá, então, onde, então, havia, então, esses grandes matemáticos, né? Esses grandes matemáticos. Então, o homem cresce, evolui mais, o homem, e criou-se uma palavra que você sempre fala. Qual é, professor? Chamada
cálculo. Professor, o que é cálculo então? Cálculo é simplesmente uma palavra que tem um significado dizer contas com pedras. Se quiser contar pedras, né? Ou contas com pedras, podemos dizer, mas melhor assim. Contas com pedras. Então, olha, você deve perguntar, professor, cálculos financeiros, cálculos matemáticos. Sim, tem esta origem. Contas com pedra. Então, vais perceber então que, afinal então, esta matemática, esta ciência, é mais fácil do que você imagina. Por este motivo disse que então, que matemática então, é tudo ou é algo que pode ser aprendido de uma maneira fácil. Tudo que você pode aprender de uma maneira fácil. Clara, então, isto é que se diz então matemática. E pergunta, professor, e quem foram os cientistas? Simplesmente, tudo isto foram quê? Caçadores, pescadores, até podemos também dizer que agricultores também, podemos dizer. Então, camponeses também, esses foram os grandes senhores que iniciaram com os estudos dos números, com os estudos da matemática. E chegamos no final da nossa aula de hoje. Peço que se inscreva no canal e ative o sino de notificações para estar a receber todos os vídeos. E não se esqueça de partilhar este vídeo para os demais. Muito obrigado e boa sorte para vocês.